Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre inovação e o lançamento do Laboratório de Inovação aqui do PG, é o PG Lab. E se esse é o tema, é claro que nessa mesa não poderia faltar ele, que é o responsável por desenvolver a inovação aqui no escritório. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo Maganha. Olá, Silvia. Olá, ouvintes. Olá, convidado estreante. É sempre um prazer estar aqui. Ai, que bom que ele aprendeu que não pode dar spoiler do meu segundo convidado. Então, deixa eu apresentar quem é a segunda mente curiosa nessa mesa aqui com a gente. Ele está estreando, como ele falou, hoje no podcast, mas eu posso afirmar que ele já é uma mente curiosa desde a escola. Apesar da pouca idade, podemos dizer que ele já fez muita coisa por aqui. Foi jovem aprendiz no Bradesco, com direito à formação em gestão bancária pela Fundação Bradesco, passou pelo Exército, trabalhou na gerência de relações governamentais da Cielo, se formou advogado, foi estagiário de políticas públicas no Comitê Brasileiro da International Chamber of Commerce e hoje integra a equipe de inovação e inteligência artificial aqui do PG Advogados. Seja muito bem-vindo a esse episódio, Jonathan Rodrigues. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, estreando esse episódio, né, até para o lançamento do PG Lab. Tenho certeza que, como resultado, a gente vai colher muitas coisas boas. Bom, então vamos lá. Já que eu já falei o spoiler na abertura do programa, o que é o PG Lab? Conta um pouquinho, Maganha. Bom, sim. O PG Lab, ele nada mais é do que um sandbox jurídico, tem como objetivo ser um local, uma plataforma, onde escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, legal techs, law techs e startups possam fazer testes como um ambiente controlado, né, sem correr os riscos de fazer isso no ambiente de produção e conseguir fazer novos testes, tentar construir novos produtos, novas implementações e pensar um pouco sobre o futuro do direito. Além dessa questão de ser um sandbox, a gente também tem um pouco do braço educacional, que tem como objetivo, né, a gente vive por uma transformação jurídica muito grande, né, no mercado, que é ensinar os advogados, não só na questão técnica, mas na questão prática também, a importância de você utilizar a inteligência artificial, seja ela generativa ou a tradicional, no seu dia a dia, como forma de ser mais eficiente, de gerar mais resultado para o seu cliente e conseguir pular algumas etapas e eliminar um pouco dessas tarefas repetitivas. Então, querendo ou não, essas são as duas principais tarefas do Lab, né? Inclusive, uma outra vertente que a gente tenta seguir aqui é justamente preocupado com essas questões que envolvem, né, o ambiente de negócios do Brasil, estar um pouco preocupado com as questões políticas, né? Então, a gente aqui dentro do Lab tem tentado seguir uma multidisciplinariedade, né? Olhando para relações governamentais, olhando para o que tem acontecido em âmbito internacional, até porque indiretamente ou diretamente essas questões impactam como a inteligência artificial vai funcionar dentro do Brasil, como as empresas vão tratar essa tecnologia, né? Então, a gente precisa contribuir para que dentro desse processo a gente consiga destacar o Brasil como um líder, né, em inteligência artificial, assim como o governo brasileiro tem se posicionado nesse interesse, né, dados os investimentos que vão acontecer no Brasil. Então, a gente tem tentado contribuir para essas questões, para melhorar esse cenário e fazer com que o Brasil seja uma referência em inteligência artificial. Bem lembrado pelo Jonathan, porque acaba sendo a vertente de relações governamentais aqui do Lab, e é importante porque a gente vem contribuindo, vem trazendo algumas análises sobre o impacto da inteligência artificial. Inclusive, uma advogada do Digital, que é a Manuela, compareceu na audiência pública com o CNJ, trazendo um pouco da nossa análise, da nossa contribuição referente à resolução do CNJ. Então, essa vertente é muito importante para a gente trazer um pouco desse impacto dos advogados, do impacto do consumidor como um todo e conseguir trazer um pouco isso também para os nossos clientes, que acabam sendo os maiores beneficiados e o nosso foco no final do dia, seja o nosso cliente interno, que acabam sendo os colaboradores do PG Advogados e também de todo o ecossistema do PG, mas também dos clientes externos, que acabam sendo o foco principal. A importância, né, de exercer esse advocacy, que é justamente esse processo de influenciar políticas através de contribuições, principalmente no que diz respeito à sociedade civil, né, e empresas do setor privado,
é justamente contribuir para o impacto que isso vai exercer naquilo que a gente tem tentado construir com a inteligência artificial. Só para vocês terem noção, tem um relatório do próprio CNJ mensurando a quantidade de processos em tramitação que ultrapassa 60 milhões, para ser um pouco mais preciso, isso no final do ano de 2023. Então, quando a gente está estruturando uma regulamentação para um poder que tem tanta influência em como a vida, tanto de empresas ou de pessoas, vai funcionar, mostra como o Lab tem tentado se posicionar como realmente um intermediador em várias frentes no âmbito de proteção de dados, inteligência artificial, realmente produção de novos negócios, e também, indiretamente, a gente acaba entrando nesse processo de transição energética, sustentabilidade, que é algo que tem preocupado as pessoas, tem preocupado o mundo. Então, o Lab realmente está se colocando no mercado como um líder para influenciar as pessoas e também modelar o mercado no que tange a inteligência artificial. Você tocou num ponto que eu ia trazer mais para frente, que é a questão da inteligência artificial. A gente vive um frenesi em cima desse assunto, talvez muito provavelmente, porque é a tecnologia que vai revolucionar a forma como a sociedade existe, como as empresas funcionam, desde os anos 2000, com o surgimento da internet, que teve também esse mesmo papel. Como é que você vê a atuação do Lab diante de tudo isso, diante desse cenário de inteligência artificial? Um dos primeiros pontos que eu acho que é importante trazer é que inteligência artificial já é uma realidade, tanto no setor público quanto no setor privado. E o que eu e o Maganha estamos fazendo é justamente trazer essa realidade para dentro do PG. Né? Então, seja na construção de prompts, automações de processos, entender qual que é essa performance que, pelo menos, a gente tem utilizado, que são 3 modelos diferentes, trazer esses resultados, ver como os modelos se comportam, ver como os resultados eles são aplicáveis para os nossos advogados, é o que a gente tem buscado. Né? Então, temos resultados já oferidos, e essa construção é um processo de melhoria contínua que o Lab enxerga, e é justamente essa a importância da inteligência artificial, dessa experimentação, porque o mercado está experimentando inteligência artificial. Então, estamos trabalhando nesse processo de experimentar junto e até contribuir para que, num cenário futuro, a gente consiga trabalhar com a inteligência artificial de uma forma um pouco mais leve, que faça mais sentido, que reduza mais custos e traga muito mais otimização e eficiência para dentro do escritório. Bom, sim, no final das contas, o Lab ele tem alguns papéis alguns objetivos muito bem definidos, né? Então a gente tem o papel da cultura de experimentação, que é muito importante. Então a gente tem que estimular a cultura de experimentação aqui no PG Advogados, no Brainlaw e na SEC, né? Porque o Lab ele atende o ecossistema como um todo, então a gente tem que estimular essa cultura de experimentação, e aí quando a gente fala de experimentação é tentar novas tecnologias, novas ferramentas, novos parceiros, testar novos modelos. Hoje a gente já testou mais de 10 LLMs diferentes, a gente já testou diversas plataformas, diversos parceiros, mas também a gente já construiu bastante coisa. Hoje a gente já tem, rodando no ambiente de produção e de homologação, mais de 30 agentes de IA, executando tarefas repetitivas. A gente também tem o papel de fomentar a criatividade. Então, é claro que eu e o Jonathan, nós não somos os únicos que a gente chama dos heróis da inovação, e isso a gente vai tratar num episódio separado, porque eu acho muito importante essa iniciativa. Mas a gente tem que estimular isso com as outras pessoas, colher isso com outras pessoas, e que as pessoas sejam mais criativas, que testem, que consigam ser mais colaborativas, porque isso para a gente é muito importante, e um laboratório de inovação que não foque na cultura de experimentação e na colaboração, não vai para frente. E no fundo também tem a questão do educacional, que a gente já realizou diversos treinamentos internos aqui no PG, a gente vem participando de diversos eventos, sejam de empresas, sejam eventos jurídicos e não jurídicos, e a gente vem trazendo todo esse conhecimento para os colaboradores do PG Advogados, do Brainlaw e da SEC, e agora com o lançamento externo tem como objetivo principal que a gente expanda isso para os outros players do mercado. Então a gente está falando aqui, né, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, legal techs e law techs, e também para as startups,
Porque quando a gente fala de colaboração, a gente tem que falar sobre colaboração de verdade. E não é colaboração, eu vou chamar só meus clientes, meus prospects e algumas empresas que eu tenho conhecimento, mas eu vou eliminar, eu vou excluir todos os escritórios de advocacia. Não. O Lab, de forma acadêmica, ele tem que incluir todo mundo, ele tem que chamar todo mundo, conversar com todo mundo, porque é só dessa forma que a gente vai impactar de forma positiva o mercado jurídico e até o mercado geral como um todo, e é só dessa forma que a gente vai para frente. Então, a gente precisa ter colaboração de verdade, e não colaboração subjetiva, onde você acaba excluindo ou até mitigando um pouco essa colaboração, dependendo de quem é o player ou de qual parte, qual grupo ele faz parte. Então, isso também para a gente é muito importante, e a gente vai ter diversos treinamentos, eventos hands-on, e inclusive, né, um spoiler, o lançamento do Lab, que é um evento que a gente vai ter, já vai ter esse, vamos dizer assim, esse primeiro evento para a gente conversar um pouco sobre a importância de um Lab, a importância de um hub de inovação e todo esse mercado, e também uma mudança muito significativa internamente que a gente vai ter aqui quando a gente fala de Legal Ops. E acho que, como complemento, né, dessa posição que o Lab tem tomado, eu vejo que a gente tem se alocado numa posição muito imparcial, né? Então, até para trazer um pouco mais de credibilidade, como o mercado está se funcionando de um contexto geral, participamos do evento da Microsoft, o AI Tour, participamos de um evento de aginativa dentro do iFood, outro com o Google Cloud, na Amazon também estivemos presentes. Então, temos olhado para o que o mercado tem oferecido a fim de trazer o melhor e o que faz mais sentido para o PG Advogados, né, nessa atuação do Lab. Né? E isso, consequentemente, acaba impactando naquilo que a gente tem oferecido como resultado, porque quando a gente traz esse escopo para os projetos de potencial aplicabilidade, isso faz com que os resultados sejam diversos, né? Porque a gente está experimentando o mercado como um todo. A gente está olhando para todos os lados e tentando ver o que é melhor sem tomar um partido ou levantar uma bandeira. Eu acho que esse é um ponto legal que o Lab tem tentado atuar. O Maganha trouxe, no começo da resposta anterior, falando um pouquinho sobre o ecossistema do PG. O PG vem construindo esse ecossistema, que traz um pouco desse posicionamento novo dos escritórios diante do mercado, e eu queria saber qual é o papel que vocês enxergam do Lab nesse contexto de ecossistema para o mercado jurídico. Excelente pergunta, Si, porque o que a gente acabou mapeando quando a gente começou as discussões do porquê transformar a equipe de inovação dentro de um laboratório de inovação, né? Hoje a gente tem dentro do ecossistema do PG Advogados, claro, o PG Advogados, que é a nave-mãe, onde a gente tem o time de prática jurídica, e aí a gente está falando de contratos, prática jurídica civil, trabalhista, digital e diversas outras práticas. A gente tem o Brainlaw, que atua como um ERP jurídico, e a gente tem a SEC, que é como se fosse uma plataforma de secondment e contratações. E cada participante dentro desse ecossistema tem perfis de clientes ideais e atuações diferentes. Quando a gente fala de prática jurídica, a gente está muito mais focado na execução do processo como um todo. Quando a gente fala do ERP, a gente tem um pensamento muito mais de como servir o departamento jurídico numa questão de estrutura, numa questão de, vamos dizer assim, de infra. E quando a gente fala de prática jurídica, a gente está muito na questão da execução. Então, na verdade, o Lab ele tem como objetivo a gente pegar todas essas oportunidades e essas demandas. Então, uma demanda de execução, uma demanda de infra e uma demanda de contratação, quando a gente está falando única e exclusivamente aqui de pessoas, e concentrar isso gerando valor de forma individual. E, inclusive, possuindo um planejamento estratégico próprio, um direcionamento próprio e totalmente independente da prática jurídica e do RP jurídico. Então, você extrai isso como se fosse um quarto, vamos dizer assim, um quarto elemento dentro desse ecossistema, para que você consiga realmente e efetivamente ter uma vertente educacional, uma vertente de relações governamentais, para que você consiga entregar o seu resultado de uma forma, vamos dizer, híbrida, dependendo de cada player que você estiver atuando. Então, eu não sou, vamos dizer assim, e aí entra na questão da multidisciplinariedade, porque eu não sou unidimensional.
Eu não vou só resolver o problema da prática jurídica. Eu vou resolver a prática jurídica, mas também resolvendo o problema de infra, também resolvendo o problema do RP, também resolvendo o problema de contratação ou de qualificação dos advogados. E é por isso que é extremamente importante a participação de eventos e até você ter conhecimento do contexto nacional e o contexto internacional para você absorver todo esse conhecimento, trazer para a realidade atual e, vamos dizer assim, transformar do jeito PG Advogados ecossistema de ser e executar e gerar valor para os nossos clientes. Então, é claro que você gera valor de formas diferentes, mas você precisa ter o pensamento estratégico e o planejamento estratégico de ecossistema, porque cada vertente vai te levar para um caminho diferente. Enquanto a vertente de prática jurídica está olhando para um lado de eficiência, quando a gente fala de um ERP, eu estou pensando não só na eficiência, mas eu estou pensando numa eficiência de uma outra forma. Eu estou olhando para aonde eu vou armazenar meus dados, segurança da informação, eu estou olhando para coisas, então você tem prioridades, você tem alinhamento estratégico, você tem uma série de coisas que acabam sendo, vamos dizer assim, desalinhados estrategicamente quando a gente tem diversos players e players tão diferentes. Então, é por isso que a importância do ecossistema, para a gente ter esse pensamento uniforme, esse pensamento de união. Por quê? Porque cada player do seu ecossistema tem o seu próprio planejamento estratégico, mas a gente tem o planejamento estratégico macro do ecossistema, que caminha de uma forma uniforme. Então, o PG Advogados como ecossistema tem um planejamento estratégico e o time de prática jurídica tem um planejamento estratégico próprio. Mesma coisa com o BrainLaw, mesma coisa com o Lab. Eu tenho coisas com o Lab que eu não vou precisar, teoricamente, do time de prática jurídica, mas eu posso impactar quando eu estiver fazendo uma ação educacional, alguma coisa nesse sentido. Então, é por isso que é a importância desse ecossistema e a gente precisa trazer um pouco mais dessa união para realmente conseguir desempenhar bem os nossos papéis e gerar valor para os nossos clientes, que no fim do dia o resultado é o que a gente busca. Vou puxar aqui, você ia complementar, Jonathan, mas eu vou puxar aqui um outro ponto que você trouxe nessa resposta, que é a questão da atuação do Lab com relação à questão educativa. O que a gente pode esperar do Lab perante os operadores de direito, escritórios, departamentos jurídicos, para transformar essa atuação olhando para a área educativa? Bom, sim, confesso que essa questão educativa para mim tem sido algo que vem ganhando força e expressão para mim nos últimos meses, porque eu acho que isso é cada vez mais importante. Inclusive, a gente falou um pouco disso no episódio com a Maria Clara, no Web Summit, falando um pouco desse impacto. E o papel do Lab vai ser conseguir auxiliar os advogados, seja com questões práticas, então, trazendo a importância de você utilizar a IA generativa no seu dia a dia, como você usar, como você melhor usar seja o GPT, Gemini, o Claude, Llama, qualquer um que você estiver utilizando, e também trazer um pouco da questão teórica, porque a gente sabe que, às vezes, a gente tem que trazer um pouco de teoria para a gente conseguir abraçar todas as pessoas e conseguir que as pessoas entendam realmente a importância. Então, vamos dizer assim, essa vertente educacional é onde a gente vai realmente gerar um impacto muito maior do que a gente espera, porque a gente sabe que esse é um futuro sem volta. A gente, recentemente, como o Jonathan mencionou, nós estivemos no Microsoft AI Tour, falando sobre diversas coisas, sobre liderança, sobre muitos assuntos interessantes, e um dado chamou bastante atenção, foi que, numa pesquisa que foi lançada em 2024, já identificou que mais de 60% dos líderes tendem a contratar uma pessoa menos experiente com habilidades em IA do que uma pessoa muito mais experiente que não tenha nenhuma habilidade em IA. Então, a gente já começa a identificar que esse é um grande diferencial. A gente já sabe que habilidades analíticas são importantes, que soft skills são importantes, que resolução de problemas e pensamento crítico é importante, mas habilidade em IA já se tornou um diferencial competitivo. E eu não estou falando de diferencial competitivo pensando em empresa, eu estou falando do diferencial competitivo pessoal mesmo, né? E confesso que eu não sei aonde eu ouvi isso, mas eu já ouvi e eu concordo muito com isso, que uma pessoa 6 usando IA consegue ser uma pessoa 9.
uma pessoa 10 usando IA é uma pessoa 15. Então, a gente precisa estimular a utilização de IA pelas pessoas, para as pessoas serem mais eficientes, conseguirem ser mais assertivas, gerar mais valor, porque a gente começa a desempenhar outros papéis mais importantes. Então, a gente precisa estimular, e com esse estímulo, as pessoas começam a ter novas ideias, ser mais criativo, ser mais colaborativo, e começam a ter esse pensamento cada vez mais, vamos dizer assim, orgânico no seu dia a dia. E a gente sabe que, de novo, é um caminho sem volta. Então, a gente precisa expandir esse pensamento, expandir essa discussão, expandir esse debate para a maior quantidade de pessoas possível e precisa democratizar esse assunto, academicamente falando, porque o estagiário de hoje vai ser totalmente diferente do que o estagiário de amanhã, o estagiário daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. A gente não consegue mensurar como que vai ser o estagiário daqui a 5 anos, como vai ser o estudante de direito. Quando eu me formei, há muito tempo, sem revelar a idade, por favor, eu não ouvia tantas pessoas falarem sobre inovação. A gente não tinha debate sobre laboratório de inovação, era uma coisa muito nichada, né, que poucas pessoas tinham acesso. Hoje, a gente já vê laboratórios de inovação em faculdades, laboratório voltado para Legal Ops, então a gente já vê esse debate sendo feito muito mais cedo, e isso é extremamente importante. Só que isso precisa de uma transformação e de uma adaptabilidade dos advogados, que a gente sabe que alguns deles, não vou falar da maioria, mas alguns deles ainda enfrentam uma resistência. Então, a gente precisa conversar com isso, a gente precisa trazer dados, a gente precisa trazer abordagens diferentes, porque a gente sabe que as pessoas são impactadas de formas diferentes e a gente só consegue mudar todo mundo na forma vamos dizer assim, às vezes, onde o calo dói. Então, às vezes, precisa achar um formato diferente para a gente conseguir realmente mostrar o impacto da pessoa, porque em pouco tempo você se torna obsoleto sem sombra de dúvida. Essa fala do Maganha é muito importante porque é justamente parte dos 4 pilares do Lab, né? Então, sendo eles negócios, análise de dados, relações governamentais e esse pilar educativo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, e foi um comentário que eu tive até com o Maganha hoje, é que a tendência é que o pacote Office que a gente conhece hoje, um dia seja, por analogia, o pacote AI. Né? Em algumas reuniões que a gente teve, ele mesmo já se posicionou no sentido de que, como o celular foi uma tecnologia disruptiva, como a internet foi uma tecnologia disruptiva, a inteligência artificial tem esse mesmo potencial. E profissionais que saibam e utilizem estarão melhor posicionados no mercado. O que o Lab tem feito é justamente disseminar essa cultura de que as pessoas precisam abraçar a inteligência artificial dentro de atividades diárias, né, de atividades corriqueiras, porque essa diferença de percepção, essa diferença de eficiência é o que vai fazer com que as pessoas se destaquem lá na frente. Porque, pelo menos em muitos projetos que eu consegui realizar aqui dentro do Lab, e muitos deles, às vezes, eu não tinha as informações que eu julgava necessário, eu usei inteligência artificial. E, no final, eu ainda consegui um bom resultado disso. Né? Então, às vezes, a inteligência artificial é um caminho para chegar onde você não chegaria sozinho. E isso que a gente acredita, isso que a gente tem tentado disseminar, isso que a gente tem tentado construir aqui dentro do PG Advogados. Vai mudar toda a forma como a gente pensa o trabalho, principalmente. Porque a inteligência artificial ela encurta caminho, ela traz eficiência, ela traz assertividade, porque você vai buscar, de alguma maneira, informações de uso coletivo. Então, você tem ali, talvez, uma assertividade maior, não é um achismo, tem mais pessoas que usam aquela informação, então muda tudo. Você ia complementar alguma coisa? Eu ia até mencionar que, na verdade, acho que a gente acabou muito nesse episódio focando muito na IA generativa, mas um ponto que a gente acabou não mencionando é que o laboratório ele também traz uma questão de analytics e de dados muito importante. Porque não é só sobre IA, não é só sobre IA generativa, mas a gente também tem o lado de analytics muito importante. Dentro do Lab, né, e o Lab hoje ele é constituído na questão, quando a gente fala de, vamos dizer assim, matérias inovação, tecnologia e analytics,
a gente tem um papel muito importante que é o papel dos dados. Né? E hoje a gente só consegue ser o que o pessoal tem chamado de AI-driven se você, antes disso, já é data-driven. Né? Então, a gente começa a entrar nessas discussões de a evolução do data-driven é AI-driven. E por isso que o Lab também tem essa vertente dos dados, junto com o nosso time de Analytics dentro do PG Advogados, para trazer um pouco mais desse pensamento analítico, dessas habilidades analíticas que hoje no advogado também é importante. Então, é claro que a gente acabou dando um foco muito grande na questão da IA e da IA generativa, porque acaba sendo, né, o hype do momento, mas a gente também não deve esquecer de todas quando a gente fala de data, quando a gente fala de análise crítica e de tudo isso, porque no final do dia é a união de habilidades que faz a pessoa ser disruptiva, a pessoa ser uma pessoa curiosa, porque, e até um dia a gente pode falar sobre isso, a gente não acredita que as pessoas são inovadoras, mas a gente pode deixar isso para um outro episódio. Sem polêmicas, sem polêmicas. Mas também tem uma questão de dados muito importante, porque a gente sabe o quão é difícil. Se já é difícil a gente pensar em como se adaptar a essa nova realidade de usar inteligência artificial no seu dia, a gente também precisa falar sobre como utilizar os dados para tomada de decisão, como você dar a importância para os dados que realmente precisa, porque... Né? E isso a gente tem muito, a gente vem discutindo muito isso, principalmente eu e o Jonathan, mas a gente vem disseminando isso dentro do PG Advogados e do Brainlaw, da importância de, antes de você falar que você é AI-driven, você precisa ser data-driven. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela funciona através dos dados. Se os seus dados eles não são limpos, eles não estão devidamente organizados, você não vai ser devidamente eficiente com a utilização de IA generativa ou IA tradicional. Então, acaba que conforme a gente vai conversando, a gente começa a ver que, na verdade, é uma escada que você precisa ir caminhando, é um caminho que a gente sabe que não é difícil, é uma adaptação muito grande, mas a gente sabe que é muito importante. Então, a gente também não pode esquecer de deixar claro essa vertente de dados, porque no final das contas foi como eu comecei, né, dentro da inovação. Foi o meu primeiro projeto, quando a gente fala de projeto de inovação dentro do PG, tirando um podcast, que eu considero o podcast como o primeiro projeto de inovação aqui no PG Advogados, foi um projeto voltado para Analytics, foi voltado para um dashboard de análise de comportamento de decisões judiciais, mas isso, para você se tornar uma pessoa e falar, eu tenho utilizado, você precisa focar nos dados. Você precisa olhar para isso de uma forma diferente. Por quê? Porque a sua inteligência artificial ela é tão boa quanto os seus dados são. Então, isso é muito importante. E se alguém virar e falar assim, qual é o principal conselho que você daria para uma pessoa que quer se tornar AI-driven? Primeiro, foca em ser data-driven, porque isso é o mais importante para você começar isso. E é claro, teste, brinque, use o ChatGPT de forma gratuita, o Gemini, use todos e experimente. Porque no final das contas, eu comecei assim, Jonathan começou assim, todo mundo começou experimentando, conversando, aprendendo, então isso é muito importante. A gente fala da cultura da experimentação, a colaboração, mas não é à toa, porque a gente precisa focar nisso. E querendo ou não, acho que a gente tem um pouco... Nós, como advogados, temos um pouco aversão, essa cultura de experimentação. Não, mas eu já sei como funciona, eu já sou eficiente, e a gente precisa fomentar cada vez mais essa cultura de experimentação, porque, de novo, quando você tenta uma coisa nova, talvez não dê certo, mas você aprende algo novo e você consegue melhorar, e você vai, no final das contas, você disruptou totalmente o seu fluxo anterior e já tem um fluxo novo, então isso é extremamente importante. Então, assim, eu vou começar a me despedir aqui dos meus convidados, agradecendo muito a presença do Jonathan nessa estreia, que foi ótima, muito bom contar com você, espero que você venha mais vezes. Pode deixar, Sil. A gente pretende continuar trabalhando em muita coisa, e espera que os resultados que alcancemos sejam parte desse podcast também, de conectando cada vez mais mentes e resultados com o PG Lab. Bom, agora eu me despeço do Maganha,
que é sempre bom ter aqui, agora não mais como meu parceiro aqui de host, mas como meu entrevistado, ou como meu participante do episódio. Então é sempre bom ter você aqui, Maganha. Acho que depois desses 7 anos eu tenho mais episódios como participante agora do que como host. Não sei, vamos fazer esse cálculo. Mas acho que eu vou quebrar um pouco do protocolo, porque o lançamento do Lab é algo muito importante para a gente. Então, quem ficou até aqui e quiser, a gente vai fazer o lançamento para o público do Lab no dia 5 de novembro. Tá? O lançamento vai ser no Distrito Hub, que fica lá na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo. Se você tiver interesse em comparecer, pode mandar um e-mail para a gente, pglab@pgadvogados.com.br. Se colocar no assunto do e-mail, vim pelo podcast, vai ter uma curadoria especial que... Olha só, hein, ouvintes. Das pessoas que vão poder participar. Então, se você tiver interesse, se quiser conversar com a gente, pode procurar a gente no pglab@pgadvogados.com.br, como também procurar a gente nas redes sociais. O PG Lab também vai ter o seu próprio Instagram e o seu próprio TikTok. Então, se você quiser, vá lá no Instagram, @opglab, e no TikTok, pg.lab, que a gente vai lançar diversos conteúdos. Inclusive, esse é o primeiro conteúdo que a gente vai lançar do Lab. E também um ponto muito importante, que acho que a Silvia não estava esperando por isso, mas em 2025 visitaremos diversos hubs e laboratórios de inovação, então isso já está confirmado, e aí eu quero ouvir de vocês. Quem vocês querem conhecer? A gente já sabe dos principais nomes, dos nomes mais importantes, mas eu quero sugestões, eu quero a opinião do público para saber quem você quer. E, de novo, aqui não tem limite. Se é laboratório de inovação, se é hub jurídico de escritório de advocacia, a gente vai visitar todo mundo. A gente quer trocar ideia, a gente quer disseminar esse conhecimento, disseminar o máximo de conteúdo. Então, manda e-mail lá para pglab@pgadvogados com qualquer sugestão, ou comenta nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Conectando Mentes Curiosas. Comenta em qualquer lugar que a gente vai arrumar uma forma de achar o seu comentário e usar ele para benefício nosso, porque a gente quer a sugestão do nosso público e a gente acha isso muito importante, e porque a gente quer conhecer o máximo de hubs e laboratórios de inovação em 2025 como um quadro fixo do Conectando Mentes Curiosas. É sempre um prazer participar desse podcast e, de novo, se alguém quiser conversar comigo, trocar uma ideia, Gustavo Maganha de Almeida no LinkedIn ou Gustavo.maganha no Instagram. Eu só queria deixar minhas redes aqui também, Jonathan Rodrigues no LinkedIn, e também pedir para o pessoal que nos ouve que, se quiserem ou tiverem interesse de ouvir a gente falando sobre alguma coisa específica do Lab, algo que interesse em vocês, por favor, nos contatem. Então, vamos lá, foi muito recado, só para deixar vocês sossegados, que não precisa sair correndo para anotar. Eu vou deixar todos esses endereços que o Maganha falou e que o Jonathan também falou, as redes sociais deles, os endereços do e-mail do PG Lab para vocês mandarem sugestão. Sim, a gente tem um projeto para 2025, um projeto itinerante do Conectando Mentes Curiosas, onde a gente vai visitar os hubs de inovação, vai trazer esses bastidores e vai ter conversas lá do Conectando Mentes Curiosas dentro desses hubs. Então, se você conhece algum hub que você acha que precisa fazer parte desse nosso projeto, manda sugestão, seja aqui nas redes sociais do Conectando Mentes Curiosas, porque o Conectando também tem seu próprio Instagram, pode mandar um direct para a gente lá, pode mandar no e-mail do PG, do PG Lab, que a gente está esperando a sua contribuição. Lembrando que, se você gostou do episódio, também pode seguir a gente lá no Spotify, deixa lá as suas estrelinhas no Spotify, aciona o sininho no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, para que o YouTube também saiba que esse conteúdo foi importante para você. Assim, lembrando, o PG também tem suas redes sociais, você também pode acompanhar um pouco das outras áreas do escritório desse ecossistema que a gente faz por aqui, um pouquinho de que a gente faz por lá. Assim eu vou me despedindo de você. Te espero no próximo episódio. Até lá. Falou. Tchau.